Hi, how are you? Fine? Good, I'm fine too. In this lesson, we're gonna learn parts of the body. Head, eyes, ears, nose, mouth, and lips, tooth, plural, teeth, and tongue. Chin and beard. Neck and throat. Back and muscles. Shoulder, chest, stomach, belly, arm and elbow, hand and wrist, thumb and fingers, legs and knees and ankles, foot, plural, feet, and toes. Visit newmexico.com.br, Unit 11, Lesson 1, to do a word puzzle. Don't forget to subscribe Eliana Ribeiro channel on YouTube and share this video with your friends, okay? So bye-bye, see you next time. Hi, how are you? Fine? Good, I'm fine too. In this lesson, we are gonna learn some health problems. We can talk about health problems using the verb have, ok? Vamos usar o verbo have mais um substantivo. Pode ser necessário colocar um artigo no meio, por isso que eu botei o artigo entre parênteses, ok? Have plus article plus noun. A pergunta-chave para esse assunto é: What's the matter? She has a backache. Backache é um substantivo, a noun. Então, eu usei o verbo have. She has a backache. E na maioria dos casos, nós vamos usar esse artigo indefinido a ou an, ok? Outra coisa é essa terminação ache. Essa terminação ache significa dor. Então, quando health problem é dor em algum lugar, é só você colocar o nome do lugar com a terminação ache. Nesse caso aqui, backache. She has a backache. Nós vamos ver algumas aches como exemplo. He has an earache. Lembrando que earache começa com som de vogal, então eu botei an e não a, ok? He has an earache. She has a headache. She has a stomachache. He has a toothache. She has a cold. Agora acabaram as aches, né? Então, she has a cold. Cuidado que a palavra cold pode ser resfriado, mas ela também pode ser frio. Então, como que você vai saber a diferença? Se você quer dizer ela está com frio, você vai dizer she is cold, com o verbo to be. She is cold. Aí eu quero dizer ela está com frio. Mas se ela está resfriada, eu falo she has a cold. Ok? Tem diferença. He has the flu. He has a cough.
She has a fever. He has sore eyes. Aqui nesse caso só não tem o a porque eyes está no plural, ok? Se eyes estivesse no singular, eu colocaria o a, tá? He has sore eyes. She has a sore throat. She has chicken pox. We can talk about health problems using the verb feel. Então, a gente também pode usar o verbo feel, mas nesse caso tem que ser com adjetivo. Feel plus adjective. He feels homesick. Homesick é um adjetivo, então não posso usar o verbo have, tenho que usar o verbo feel. He feels homesick. An activity. Complete with the verb have or feel. I have a headache. She feels fantastic. Visit newmexico.com.br Unit 11 Lesson 2 to finish this activity, okay? Don't forget to subscribe Eliana Ribeiro channel on YouTube and share this video with your friends. Bye bye, see you later. Hi, how are you? Fine? Good, I'm fine too. In this lesson we're gonna learn some common medications. Antacid, aspirin, muscle cream, cough syrup, cough drops, cold medicine, eye drops. What is this medication for? I'll give you 5 seconds to think. Antacid is for a stomachache. Então, perceberam que a preposição ficou no final da pergunta? A pergunta seria, para que é esse remédio em português? Começaria a pergunta com a preposição para. Mas em inglês, a gente não pode começar uma pergunta com preposição. Então, a preposição sempre vai para o final. What is this medication for? Se eu usei a preposição for na pergunta, eu tenho que usar ela na resposta também. Antacid is for a stomachache. Então, outro exemplo poderia ser aspirin is for a headache, tá? Então, vocês vão pegar todos os medications que eu apresentei nessa aula e fazer frases como essa, ok? Visit newmexico.com.br Unit 11 Lesson 3 to finish the activity. Don't forget to subscribe Eliana Ribeiro channel on YouTube and share this video with your friends, okay? So bye bye, see you later. Hi, how are you? Fine? Good, I'm fine too. In this lesson we're gonna learn imperative. Imperative is used to give an order or strong advice. Então, para formar o imperativo em inglês, nós colocamos o verbo na forma básica, ou seja, sem nenhuma conjugação, sem S, sem o to no começo, tá bom? E você sempre começa a frase já com o verbo no imperativo. Example, do your homework. Do your homework is an order. É uma ordem, não é? Mas também eu posso suavizar um pouquinho a força do imperativo. Se eu mudar um pouquinho a entonação da frase e colocar um please no final, eu consigo transformar a ordem do imperativo num pedido. Example, do your homework, please. Notaram a diferença?
eu falando do your homework é uma ordem. Se eu digo do your homework, please, eu estou pedindo para a pessoa fazer o dever de casa. Então, você consegue suavizar um pouco a ordem do imperativo, mudando a entonação e acrescentando please, ok? Pieces of advice. Advice, em português, significa conselho. E em português, você pode contar a palavra conselho. Você pode dizer, eu tenho um conselho para você. Ou você pode dizer, eu tenho 2 conselhos para você. Em inglês eu não posso, porque advice é uma palavra não contável. Então, eu preciso do particle para poder contar a palavra advice. Então, o que eu vou usar é a piece of, se for singular. Então, eu posso dizer um conselho falando a piece of advice. Se eu quero dizer 2 conselhos, eu vou dizer 2 pieces of advice e assim por diante, ok? Então, aqui nesse slide eu tenho 2 pieces of advice. Number 1. Take some antacid for your stomachache. Então, está na afirmativa, né? Eu estou usando o verbo take na forma básica, né? Take some antacid for your stomachache. Mas eu também posso precisar dar uma ordem ou um conselho na negativa. Então, eu botei um exemplo in the negative form. Don't take aspirin for dengue. Don't take. Eu não vou usar outra variação do auxiliar. Eu não posso usar o doesn't, por exemplo. Então, eu vou usar o don't take aspirin for dengue. Give a piece of advice for each problem. Problem number 1. I have a toothache. Give a piece of advice. Go to the dentist. Second problem. I have a headache. Give a piece of advice. Take some aspirin. Visit newmexico.com.br Unit 11 Lesson 4 to finish the activity. Don't forget to subscribe Eliana Ribeiro channel on YouTube and share this video with your friends, okay? So bye bye, see you later. Hi, how are you? Fine? Good, I'm fine too. In this lesson we're going to learn the future with will. A gente já conhece o futuro com going to, né? Então agora nós vamos ver o futuro com will. Will é um modal verb como o verbo can, tá? Existe um conceito errado de que o will é um auxiliar do futuro. E não é. Ele não é um verbo auxiliar como o do e o does. Ele é um modal verb como o can, tá? E do mesmo jeito que eu conjugo o can, eu vou conjugar o will. Eu vou usar o will para todos os sujeitos e depois do will eu tenho que botar um verbo na forma básica. Em nenhum dos casos a gente põe S no verbo, nada, é uma conjugação única, né? I will study, you will study, he will study, they will study e assim sucessivamente, né? Esse futuro é o nosso futuro simples, né? Eu estudarei, ele estudará, diferente do futuro com going to. O futuro com going to seria eu vou estudar, né? E aqui seria eu estudarei, tá? Então essa é a diferença dos dois futuros com going to e com will. Will you go to the beach this weekend? Seria uma pergunta. Então, como que eu fazia pergunta com o verbo can? Eu jogava o can para frente do sujeito. Então, com will vai ser a mesma coisa. Will you go to the beach this weekend? E a resposta curta vai ser com will. Yes, I will.
No, I won't. Want é a forma abreviada de will not, né? Então, é bem mais usado que will not, ok? Yes, I will. No, I won't. I'll probably name my puppy Tutti. Esse futuro com going to que a gente viu até agora, nós vimos que era para planos certos no futuro, né? Eu tinha até usado o exemplo do casamento, né? A não ser que o noivo fuja, o casamento vai acontecer, né? Então, por isso a gente pode usar o futuro com going to, para planos certos no futuro. Já o futuro com will é uma forte probabilidade. Então, é bem provável que aconteça, mas é provável, tá bom? Então, muitas vezes ele é até acompanhado do advérbio probably, ok? Como o exemplo aqui em cima. I'll probably name my puppy Tutti. Eu ainda não tenho tanta certeza assim, mas é quase certo de eu chamar ele de Tutti. Então, eu posso usar o I will. E tem a forma abreviada também, I'll, né, que é I will, na forma abreviada. Então, nós temos aqui, I'll have the chicken sandwich. I won't have ice cream. Então, esse uso do futuro do will é um futuro que é para poucos minutos, né? E é muito usado em restaurantes, como os exemplos aqui seriam em restaurantes, né? I'll have the chicken sandwich. I won't, que é a forma negativa, will not, né? Como nós já vimos. I won't have ice cream, tá? Então, will é usado nesses diálogos de restaurante. Então, vamos ver agora um diálogo que é um exemplo de probabilidade. How will you name your baby? If it is a boy, I will name him Robert. If it is a girl, I will name her Angel. Ok, então aqui a futura mamãe ainda não sabe se ela vai ter um menino ou uma menina. Então, ela tem 50% de chance de ter um menino e 50% de ter uma menina. Então, é uma forte probabilidade, né? Então, ela botou, if it is a boy, I'll name him Robert. If it is a girl, I'll name her Angel. Agora, se ela já soubesse que o neném é uma menina e ela já tivesse certeza que ela quer colocar o nome de Angel, ela usaria o futuro com going to. A amiga poderia perguntar, How will you name your baby? Ela poderia dizer, I'm going to name her Angel. Mas ela já precisaria saber que era uma menina e ela já teria que ter certeza que queria o nome Angel. Nesse caso aqui, ela não sabe ainda se é menino ou menina. Então, ela vai e usa o futuro com will. I'll name him Robert. If it is a girl, I'll name her Angel. Agora vamos ver um exemplo do uso do will nesse futuro curto, né? Futuro de pouco tempo, como eu mencionei. Vamos olhar. Will Miss Smith return soon? Yes, she will. She'll return in a little while. Perceberam? Essa Miss Smith vai voltar logo, né? E ele quer saber isso. Will Mrs. Smith return soon? Aí ele diz que sim, né? Yes, she will. She'll return in a little while. Então, essa expressão a little while é em pouco tempo. Então, como é uma questão de futuro bem próximo, então o uso do will é mais apropriado. Your activity. Write a dialogue using the future with the will. Então, você pode escolher ou um diálogo de probabilidade ou um diálogo de futuro bem próximo, tá bom? And hire the online teacher to correct your dialogue, ok? Mais informações sobre como contratar o professor online, basta acessar o site newmexico.com.br. Então, visit newmexico.com.br, Unit 11, Lesson 5. Don't forget to subscribe Liana Ribeiro channel on YouTube and share this video with your friends, okay? Bye bye, see you next class.